A APM celebra o aniversário de São Paulo, promovendo a cultura e a memória desta grande metrópole. São Paulo é uma cidade feita com muitas camadas e histórias. A exposição Memória Paulistana reúne obras da artista Cristiane Carbone, que há mais de 30 anos registra o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Em cada obra, a arte pausa o tempo e revela uma história, uma paisagem ou um monumento da cidade. Convidamos você a conhecer em Memória Paulistana obras de Cristiane Carbone. Seja muito bem-vinda, Cristiane Carbone, aqui a esse espaço, a Associação Paulista de Medicina, onde temos orgulho de ter a sua exposição, a sua mostra individual com o patrimônio de São Paulo, né? Obras que retratam os edifícios icônicos da nossa cidade, tanto no passado como no presente, né? Então eu queria te fazer algumas perguntas, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu processo criativo, sobre a sua história. Então, para começar, eu queria te perguntar, o que despertou o desejo de transformar a cidade de São Paulo como o tema central da sua obra? Igor, eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar realizando essa exposição aqui na APM. Realmente é motivo de orgulho para mim e com certeza para a cidade de São Paulo. O que me despertou o interesse para começar a registrar a história da cidade foi exatamente essa falta de identidade. Sim. Quando eu comecei a pintar São Paulo, eu percebi a falta de registros, de documentos relativos à imagem da cidade e à sua história. Em 1999, eu fui convidada a pintar um quadro do Palácio das Indústrias. Um cliente me procurou e foi aí então que eu busquei registros do espaço para poder pintar a obra. E não encontrei. Encontrei cartão postal, não encontrei fotografia, não tinha nada que falasse do Palácio das Indústrias. Sério? Isso. Então eu fui no local, fotografei e realizei essa obra. O mesmo aconteceu quando esse mesmo cliente encomendou uma obra da Estação da Luz. Embora ela seja tão famosa, tão icônica, nós não tínhamos registros da Estação da Luz. E fui eu lá novamente, acompanhado desse amigo, cliente, para fazer o registro da Estação da Luz. Até então, era apenas uma encomenda, mas a partir desse momento surgiu o interesse em contar um pouco dessa história através das imagens. Então, começou exatamente assim, pela falta de registros da história de São Paulo. E de fato, você falando isso, realmente, eu acho que eu não conheço nenhum outro artista que pinta São Paulo, né, que registra esses monumentos, esses edifícios tão belos, tão lindos, tanto os mais modernos quanto os mais antigos. O seu trabalho dialoga muito com a ideia da memória. Para você, qual que é o papel da arte na preservação da história urbana? A arte tem um papel fundamental. Haja vista que todo registro histórico da humanidade, desde o início, foi feito através da arte. Então, as pinturas rupestres, todo o período clássico, todo o período bizantino, enfim. A história ela é contada através da arte, tanto pela imagem quanto pelo seu contexto histórico. E aqui, na pintura urbana, ela se faz mais essencial, até porque a cidade é muito dinâmica. Sim. E a transformação ela ocorre rapidamente. E as pessoas, de fato, não se percebem dessas mudanças. E muitas vezes também, eu acho que por conta de a gente estar numa cidade tão caótica, né, com tanta informação, muitas vezes não para prestar atenção nesses edifícios belíssimos que temos ao nosso redor, né? Então, eu acho que também acaba sendo uma forma das pessoas prestarem atenção a esses monumentos arquitetônicos que temos aqui na cidade de São Paulo, né? É interessante você dizendo isso. Muitas pessoas só reconhecem aquele espaço quando visita a exposição. Sim. Ela comenta, eu passo aqui todos os dias e nunca vi que esse prédio é tão bonito. Isso acontece também. Assim como o Palácio Anchieta, que fica aqui em frente, exatamente, muitas pessoas, durante a vernissagem, não sabiam. Então. Falava, onde é esse edifício? Falava, é aqui na frente, é só atravessar a rua, a gente está de frente para ele, né? Me fala agora um pouco sobre o seu processo criativo. Ele começa por uma pesquisa, uma fotografia, ou você vai nas suas memórias? É bem relativo. Em algumas situações eu uso a fotografia para começar a obra.
e depois eu vou buscar a história. Em outras situações, eu conheço o local, conheço a história e aí eu penso em retratar. Por exemplo, o pátio do colégio é importante, por quê? Porque ali nasceu a cidade de São Paulo. Então, primeiro eu conheci a história para depois eu retratar. A Estação da Luz faz parte da minha memória afetiva, dessa relação íntima minha com o espaço. Então, isso é muito relativo. Tem algumas situações que eu uso, por exemplo, as obras aqui que são do século XIX, óperas antigas, eu uso como referência algumas fotos do Guilherme Gansley ou do Militão, Augusto Militão Augusto. Então, é muito relativo esse processo criativo. Entre as obras expostas aqui, você já até deu uma dica, eu acho. Qual que é a que tem o maior significado para você? Aquela que te marcou e que tem alguma história pessoal? Eu falei para você ainda há pouco, né? A Estação da Luz, ela é especial para mim, porque ela me remete à minha infância, à minha história de vida, à relação afetiva que eu tenho com os meus pais, com os meus avós, porque é aí na Estação da Luz que nós pegávamos o trem para irmos para o interior. Nossa. E um fato importante também que a Estação da Luz é por aqui que passa a riqueza de São Paulo. Então, a Estação da Luz, ela é o meio entre o São Paulo passado e presente. Ela é como se fosse um portal mesmo, né? Ela é um portal. E São Paulo é uma cidade que está em constante transformação. Como que você lida artisticamente com a perda dos patrimônios históricos que vem ocorrendo aí nos últimos anos? É uma relação muito triste. Eu, particularmente, fico um pouco abalado com tudo isso que tem acontecido. Nós temos aqui na frente, na exposição, a obra Vale do Anhangabaú. É uma obra que já faz parte da história, porque o Vale do Anhangabaú, retratado em 2012, não é este. Sim, nossa, é verdade, o Vale mudou completamente, inclusive Exatamente. Nos últimos anos. Então essa obra, que inclusive é premiada, ela retrata uma história de São Paulo, que não existe mais. O mesmo acontece, por exemplo, com a mansão Matarazzo, na Avenida Paulista, assim como tantos outros casarões da Avenida Paulista. Exato. E recentemente nós tivemos também agora a venda do imóvel do museu, Museu Fulvio Penac. Então, a especulação imobiliária, ela tem tratado isso de uma forma cruel. E eu vou citar um outro aspecto, uma outra situação que me deixa muito feliz, que é, por exemplo, a Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Ela foi preservada e foi construído um prédio espelhado atrás. O mesmo acontece com o palacete aqui, Conde de Sarzedas. O palacete foi preservado, existe o tribunal, que é um prédio maravilhoso, mais atrás. Então, essa demolição, ela é muito prejudicial para a identidade da cidade. Mas, enfim, é a modernidade. É o tempo aí avançando, né? Exatamente. E aproveitando o gancho, me fala um pouco sobre a sua atuação institucional no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Como ele te influencia o seu olhar artístico? O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é a minha casa, é uma instituição muito importante em que eu preservo e prezo muito. Eu cheguei ao Instituto em 2004, logo após ter retornado de Brasília, nas comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo. Em 1º de novembro foi o aniversário de 110 anos no Instituto e lá eu realizei minha primeira exposição. E foi lá que eu encontrei e conheci pessoas incríveis, como o poeta Paulo Bonfim, como o escritor Hernani Donato, doutora Nelly Candeias e tantas outras pessoas. Foi lá, inclusive, que eu conheci o padre César Augusto dos Santos, que fez uma indicação ao pátio do colégio. E contar a história de São Paulo e ter o Instituto como uma célula máter é muito importante. Então o Instituto me inspira todo dia a trazer novidades, a realizar projetos. Agora em dezembro, o Instituto realizou uma exposição com obras de minha autoria
na estação Luz do Metrô, uma homenagem à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, o Instituto abraça essa história de São Paulo e do Brasil. Entendi. Agora, para a gente ir caminhando para o fim, me fala um pouco sobre o início da sua carreira. Como que você começou a pintar? Quando você começou a pintar? Da onde veio essa vontade, essa veia artística? Eu, desde pequena, gosto do desenho. Meu tio-avô, ele é um pintor e me inspirou muito. Eu realizei um curso de desenho artístico e tive o primeiro contato com a tinta a óleo em 91. Foi aí que eu pintei o primeiro quadro. Em 95 eu realizei minha primeira exposição. Mas o que é interessante, Igor, é que essa veia artística sempre esteve em mim. Quando eu comecei a pintar, eu não pintava São Paulo, mas eu comecei pintando as igrejas de Paraty, Olha. Já com essa intenção histórica. As igrejas das cidades históricas ali de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. E meu primeiro projeto temático ocorreu em 2001. É o projeto Pátria Amada Brasil. Foi no Hospital Israelita Albert Einstein, exatamente com esse viés de contar um pouquinho a história de cada estado, pintar uma obra de um ícone daquele estado e contar um pouquinho dessa história. Então, em 2001, realizei essa exposição no Hospital Albert Einstein, em 2007, na Câmara dos Deputados. Em 2004, comecei a trabalhar com o projeto Tributo a São Paulo, depois ele se tornou São Paulo Passado e Presente, que seria mais ou menos um comparativo, um resgate da memória, e depois ele evoluiu para a Memória Paulistana, que é um projeto de resgate da memória, de preservação da história e especialmente essa relação afetiva, né? Paralelo a esse projeto, eu tenho outros projetos também com esse viés histórico. Por exemplo, Caminhos da Independência de Santos a São Paulo, Polícia Militar Protegendo a Sociedade, Retrato Mauá, Arte e História. Então, todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ele é fundamentado em contar a história através da imagem. Perfeito. Vamos passear um pouquinho sobre a exposição, para você falar um pouco sobre cada obra, sobre cada monumento aqui retratado. Vamos lá. Aqui nós temos o pátio do colégio, na verdade, onde tudo começou, né? Onde São Paulo foi inaugurada, praticamente. Me conta um pouco sobre essa inspiração, o ano que ela foi pintada, o que te motivou? Esta obra do pátio do colégio, ela já faz parte desse processo de registro histórico como um projeto, de fato. Aqui nós temos o pátio do colégio e aqui é o prédio da cadeia. Essa imagem é de 1862. Nossa Senhora. E foi baseada num registro fotográfico do militão Augusto de Azevedo. Por isso a importância desses registros históricos. Vale lembrar que outros artistas que também fizeram esse registro, José Vaz Rodrigues, que também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e Benedito Calixto, que também foi nosso confrade lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então, essa obra, das que estão aqui em exposição, ela é mais antiga, ela foi pintada em 2006. Maravilha. Vamos dar uma volta aqui. Aqui a gente ainda está retratando um período mais antigo, né? Sim. Nós temos aqui a Praça da Sé. Praça da Sé numa época que ainda os carros ainda eram uns Ford T. Exato. De 1939. Olha a importância desse registro. Aqui nós temos o edifício da Caixa Econômica Federal, aqui edifício Rolim. A Catedral da Sé, ela foi demolida em 1913 aproximadamente, e ela ficava aqui na frente, onde hoje está a estátua da Anchieta. Ela foi demolida e foi construída atrás. A catedral foi demolida? Foi demolida. Nossa, eu não sabia. Ela foi demolida, ela ficou de 1913 até 1954 nesse processo de construção. Foi reinaugurada em 1954, nas comemorações do 4º centenário, mas foi finalizada só agora em 2004, com a construção das torres. Olha a importância. E nesse período em que a Catedral da Sé estava em reconstrução,
a catedral foi transferida para a igreja de Santa Efigênia. Nossa, isso aí é uma informação que eu nunca tinha ouvido falar. Então, Eu não sabia, nem no tour que eu já fiz na própria Catedral da Sé, eles falaram que ela era em outro lugar e que tinha sido reconstruída atrás. Eu não sabia. Então, isso justifica exatamente a história pela imagem. Você consegue fazer toda uma busca, uma pesquisa histórica através de uma imagem. Maravilha. Aqui a gente já falou da Catedral da Sé, aqui a gente tem a Igreja de Santa Efigênia. Exatamente. Em 1914. Exatamente. Nesse período, a Igreja de Santa Efigênia era a Catedral de São Paulo. A Catedral de São Paulo era então a Igreja de nesse Santa Efigênia. Nesse período da reconstrução, a Catedral veio para a Igreja de Santa Efigênia. E ela passou aqui é 1914, essa obra foi pintada em 2016, e ela também, já digamos que é a semente de um projeto que está nascendo, que chama-se O Caminho da Fé dos Escravizados. É um projeto em conjunto com a professora doutora Antônia Quintão. É contar um pouco o percurso dos escravizados até chegar ao Largo da Forca, que hoje é conhecido como Praça da Liberdade. É verdade. Então, tem todo um percurso histórico dos escravizados pela Igreja ali da Boa Morte, para chegar, então, ao Largo da Forca, e alguns enterrados ali no Cemitério dos Aflitos. Aqui, da Liberdade, né? Isso mesmo. Muito bem. Agora a gente tem aqui, já passando por os tempos atuais, o Palácio Anchieta, fica aqui na Rua Maria Paula, aqui em frente, inclusive, ao lado da APM. É uma obra nova, de 2025. Ela Isso. é um filho novo aí. O Palácio Anchieta, digamos que é o caçulinha. É o caçulinha. As pessoas acabam passando por esse espaço e não conseguem ver a beleza do prédio. Sim. É uma construção moderna, né? Eu sou apaixonada pela arquitetura de Ramos de Azevedo. Foi isso que me motivou a pintar São Paulo. Mas aí, por conta dessa transformação que precisa ser registrada, nós temos aqui um prédio moderno, com linhas concretas, retas, mas é uma obra lindíssima. Sim. E aqui a gente já vai para o suprassumo da arte concreta, né? Exatamente. Quando a gente consegue unir o Edifício Itália, o Copan e todo esse mosaico, né? São Paulo se transforma visto de longe, essas linhas retas, né? Essa paleta cinza, né? Fala um pouco sobre essa obra. São Paulo deixou de ser uma cidade poética e passou a ser uma cidade concreta, na acepção do termo. Exatamente. Então, literalmente. E aí, um concretismo, linhas retas, de certa forma duras. Então, aquela poesia que existia em Ramos de Azevedo foi transformada nessa linha mais moderna, mais arrojada, e esse cinza. E nós conseguimos perceber, então, essa transformação, inclusive na paleta de cores. Né? Porque aqui já temos uma paleta totalmente cinza. Exatamente, né? Diferente da ocre, da amarela, né? Que eram dos prédios mais antigos. Vamos passar para essa de trás, que também é uma obra premiada, né? Sim. Já contemporânea. O ano não tão caçula quanto a de 2025, mas essa ainda era a praça... o Vale do Anhangabaú antes da reforma, né? Tínhamos até uma banca de jornal. E veja o que é interessante. Quando você perguntou sobre o processo de criação, e eu falei que se dá de diversas formas. Eu estava vindo para a cidade, desci ali no metrô, no Anhangabaú, e quando eu saí, eu vi essa imagem, falei, isso dá um quadro. Tirei o celular, fotografei, e fiz essa obra, e depois ela foi premiada. Então, esse processo de criação ele é muito relativo. O artista tem alguns insights, e a gente não sabe quando isso vai acontecer. É captar o momento, a energia, a sensibilidade e a poesia. E o que eu percebo agora, olhando para essas personagens,
né, os figurantes das obras, né, como quando a gente pega as obras de 1913, 1909, como eles usavam chapéu, Sim. né, o traje era completamente diferente dos trajes contemporâneos hoje, né, eles já estão de bermuda, camiseta, de fato um registro histórico de forma global, né, não Sim. só arquitetônico, né, mas até dos vestiários, dos costumes, Os costumes. dos carros da época. A moda. A moda. A moda de um modo geral. O penteado, a roupa, o jeito, enfim. É um registro completo. Mas essa obra é uma obra que eu gosto muito. Na verdade, ela fica na parede da minha casa. Ainda bem que a gente não pediu ela. Ainda bem que não foi a obra adquirida. Exatamente. Temos mais duas aqui, que aqui também a gente já está numa época de São Paulo pós-moderna, já temos a Ponte Estaiada, e quase um novo ícone, né, na Zona Sul de São Paulo. Exato, exato. Esse contraste, ele é muito bonito. É uma obra moderna e existe aí algumas pessoas que defendem a Ponte Estaiada como símbolo de São Paulo. Um novo símbolo, né? Eu não concordo também muito, não concordo, né? Mas enfim, ela fez um contraste muito bonito aí com o Rio Pinheiros, né? Então é uma obra que eu gosto muito também. Maravilha. E aqui para finalizar, nós temos o nosso grande museu, nosso museu Assis Chateaubriand, mais conhecido como MASP, na cidade de São Paulo. Aí é um cartão postal clássico de São Paulo, né? Sim. A Avenida Paulista, ela é icônica, ela é linda. E ela passou por um processo de transformação muito grande, né? O que hoje identifica a Avenida Paulista é o MASP e talvez ali o prédio da Fiesp, Conjunto Nacional, a Gazeta, né? Mas o ícone da Avenida Paulista é o MASP, esse vão livre, onde tem a feira de antiguidades, o acervo belíssimo no MASP. E uma outra coisa interessante, quando eu pintei esse quadro, esse prédio aqui não era ainda propriedade do MASP. Hoje já tem aí um museu também. Sim, é verdade. Então, olha só como nós estamos registrando. É um prédio novo, é um Exato. prédio novo, um quadro novo, que já registra aí uma transformação drástica Exatamente. No visual da Paulista, né? Porque esse edifício novo do MASP é um monolito preto que particularmente até acho bonito, né? Mas já não é mais essa imagem, né? Mas é o contraste. Então, relativo ao início do meu projeto, eu comecei pintando Ramos de Azevedo, que é o que me encanta. Mas aí a própria situação foi me levando a registrar a cidade, de um modo geral. Perfeito. Parabéns, Cris. Olha, muito obrigada. É um orgulho termos você aqui no nosso espaço cultural e parabéns novamente. É uma honra mostrar um pouco da história de São Paulo no aniversário da cidade, nas comemorações de 472 anos aqui na nossa querida São Paulo. Então, estejam convidados. Nós estaremos aqui até o dia 27 de março, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 18 horas da noite. Sejam bem-vindos.